Olá, pessoal, você está aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. Né, Kátia Gaia? Pois é, e normal é ser paranormal. Como vai? Hoje nós estamos com um programa interessante. Interessantíssimo, uma sumidade do meio metafísico, ufológico. Ele é cientista, ele vai abordar um tema aqui que todo mundo tem interesse. Vida intraterrena. Eles existem? Aonde estão? O que querem de nós? Quem são eles? Faremos contato um dia com eles? Como contatar com eles, né, Kátia Gaia? Bem, essas perguntas todos nós queremos saber, eu tenho certeza disso. Então, por favor, né, Kátia? Apresente o nosso mestre, nosso querido amigo. Professor Ademar Ramos, ele é diretor da Adequar, bem, metafísico, um grande pesquisador. Eu acredito que quem não o conheça vai conhecê-lo hoje. E nós não vamos dar tantas referências, porque ele também tem muitas referências a nos dar, não é mesmo? Nossa, o professor é uma sumidade. Vocês vão... Professor, tudo bem? Como vocês vai? Tudo já? Tudo bem, é um prazer muito grande participar do seu programa, do programa de vocês. A honra é toda nossa, viu, professor? E estar aqui com o nosso telespectador. Com certeza. Professor, fala um pouco sobre esses mundos intraterrenos. Eles existem? Como que é, professor? Conta pra gente. Existem dois mundos intraterrenos. Um é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não é material na nossa concepção. E existe o mundo intraterreno material, que é sujeito a vivências, a experiências, a contatos. Então, a gente tem que dividir isso muito bem. Então, o mundo espiritual, ele é formado em 3 dimensões, podemos dizer. O núcleo mais interno chama-se Shambhala, que representa um sol represado. E todo mundo diz que o núcleo da Terra é constituído de níquel, de ferro, de metais, mas não é. Ele é constituído de um sol. Não é isso? Olha que e esse sol está se transformando continuamente em matéria, e esse sol represado, encapsulado, nós chamamos de Shambhala. Depois tem a dimensão onde começam as transformações da luz em matéria, que são as primeiras experiências espirituais, que a gente chama mundos de Agartha. Depois tem todo o agregado evolutivo, que a gente chama mundos de Duat. E depois tem o quarto, que representa mundos de Badagas, que representam mundos que antecedem o mundo físico. Ou seja, tudo que existe no mundo físico, em tecnologia, em conhecimento, existe antes nesse mundo, entre aspas, espiritual, chamado de Badagas. Então, esses são mundos espirituais. Então, se enfiarmos a cabeça dentro da Terra, fizermos um buraco, não vamos achar nada disso. Porque são dimensões espirituais. Entendi. E existem maneiras como nós entramos nessas dimensões. Agora, existem também manifestações físicas na nossa dimensão. E essa manifestação física dos mundos intraterrenos, eles não estão dentro da Terra propriamente dito, porque eles não são tatus, não é isso? Com certeza. Não são bichos que vão criar buracos dentro da Terra, mas eles ficam debaixo das águas, dos mares e dos oceanos, onde o ser humano não tem contato, ele não tem acesso, são pressões diferenciadas, profundidades grandes, e que eles vivem nessas regiões em naves, eles vivem em espécies de cidades. E também eles pertencem à Terra, não dentro da Terra, mas fora da Terra. Que interessante. Então eles ficam no entorno da Terra. E a forma física desses seres, professor? Eles são muito parecidos com a gente. E existem 2 tipos. Aqueles que têm uma alta consciência, que eles são chamados de seres intraterrenos. Eles são seres de descendência de Vênus, angélicos. A gente chama de anjos caídos, mas eles se densificaram na nossa matéria. E eles, então, têm uma tecnologia muito grande. E essa tecnologia, ela existe disponível, né? Por exemplo, se a gente for em Jaipur, na Índia, existem livros sagrados de mais de 3.500 anos atrás, como, por exemplo, o Samarangana Sutradhara, que é um livro hindu, que fala dos UFOs, fala dos aparelhos que são compridos como charuto, fala também dos esféricos, que levam mais de 100 pessoas, dos tipo prato, né? E também tem um livro chamado Vimakrika Chostra. Vimakrika quer dizer aeronáutica. E Chostra quer dizer tratado. Então, como que 3.500 anos atrás nós temos esse tratado? Né? Olha que louco. Então, são conhecimentos de Bharadwaj, e Bharadwaj
trouxe, fala dos 16 materiais construtivos que eles usam. O principal chama-se oricalco, que o ser humano não tem contato. É um metal que absorve a energia solar, e pela energia solar, então, ele permite levitar. Correto. Então, se você pegar, por exemplo, uma placa de oricalco, não é isso? Deixar no sol, ela energiza. Olha E que se você simplesmente virar os bicos dela e bater nos bicos com uma pedra, a vibração, então, faz com que ela suba. Olha que interessante. E isso deu origem aos tapetes voadores das histórias Correto. persas, etc. Então, cada história tem um fundamento, né, fundo, professor? Então, eles vivem dentro de cidades, verdadeiras cidades, tipo naves blindadas, tendo toda uma tecnologia dentro dessas naves. Então, eles são chamados de intraterrenos. Mas só uma pergunta, professor. Essas naves são físicas aos nossos olhos? Físicas. Eu já tive, eu sou pesquisador, pesquisei muito, e já vi essas naves. O senhor já viu? Já teve contato com eles? Já tive contato com eles. Com eles, sim, nos dois eu tive, né? Porque são dois tipos de seres. Explica um pouquinho para a gente como que é isso. Não do espiritual, estou falando dos físicos. Dos físicos. Então, existe um que chama-se Sagani. O que é um Sagani? Sagani é um ser artificial. Então, ele é construído por genética especial. E, antigamente, eles eram feitos de sangue, hoje são feitos de material sintético. É o que a gente chama de grey. Como apareceu grey, cinzas. Então, eles não têm uma evolução muito grande, eles são como que direcionados. Eles têm missões para... são serviçais. Eles são designados para fazer isso, para fazer aquilo, e o ser humano tem contato com eles, com greys, sempre com greys, não é isso? E os seres mais evoluídos, eles têm uma capacidade de mudar o seu estado vibracional. Então, de repente, ele aparece, de repente ele some. De repente, onde que ele está? Ele aparece ali novamente, some. Aparece ali, some. Então, ele tem essa mobilidade. Tem essa capacidade. Olha só. E tem uma inteligência muito grande. E fisicamente também parecido com nós humanos. Sim, são mais altos, eles têm entre 2 metros e 2 metros e 10 de altura. São morenos, são loiros. Muito parecidos com a gente, tem de todas as raças. Ah, que interessante. Tem o mulato, que é muito bonito, tem o loiro, bem aloirado, tem o branco, que parece neve. Olha só. E tem o vermelho. Eles representam várias categorias de seres evolutivos. Eles são muito parecidos com a gente, mas têm traços mais delineados, mais perfeitos. Agora, a diferença é que não dá para ter contato com eles, porque eles são inteligentíssimos. Fazendo uma proporção do nosso contato com eles, seria a gente conversar com uma minhoca, por exemplo. É o difícil, que eu vou conseguir falar com uma minhoca, com um cachorro, com um gato, né? Com eles, não. Seria bem difícil. Então, eles não têm contato com a gente. Por isso que nós não temos relação com eles. Eles são muito avançados. Então, o que a humanidade tem contato, pelo que eu entendi, são com os greys. Com os greys, os saganes. Esses saganes, eles são negativos, como tem no meio ufológico? Tem dos dois. Fala? É verdade, professor? Os fenômenos ligados às cores amarela, às cores branca, né, luz branca e luz azulada, eles são, digamos, positivos. Correto. E aqueles ligados à cor verde e vermelha, não todos, mas a maioria são negativos. A emanação de luz. A emanação de luz, o efeito luminoso que eles provocam. Né? Olha só. E tudo depende das intenções também. Não é? Sim. Então, eles são verdadeiros criadores da natureza, eles participam dos processos da natureza, dos processos do homem, não é isso? Nos orientam, nos trazem tecnologia. Por exemplo, hoje a gente está usando uma tecnologia de fibra de vidro, né? Correto. Isso veio deles. Então, todo o processo dos diodos vieram deles. Então, essa tecnologia moderna que nós temos, na realidade, é uma tecnologia desses seres. Então, são muito avançados. Por exemplo, hoje, a gente tem eletricidade. Né? Temos postes, a gente só vê explodir bueiro, explodir isso. Aqui no Rio de Janeiro, até aqui está explodindo o transformador, não é? Em São Paulo, né? Vocês que estão vendo no Brasil inteiro. Então, eles têm tecnologia de cristais. Eles Olha não que usam eletricidade como nós usamos. Não é isso? Então, são tecnologias totalmente diferentes da nossa. Tecnologia de iluminação, tecnologia de comunicação. Então, nós temos contato com esse tipo de ser, com esse tipo de civilização. É muito chocante para nós
da diferença que eles têm com Imagino. relação a nós. Então não tem como ter contato. Muito Professor. avançados, né? E também a gente percebe que também não existe um custo, né? Porque os cristais estão aí na natureza. Na natureza, Sim, lógico. Nós justo. precisaríamos aprender mesmo. Aprender a extrair a energia dos cristais. Perfeito. Mas antes da gente terminar essa pauta, esse Esse bloco, né, esse Cris? bloco, Porque tem mais um. professor, eu quero fazer uma pergunta. Existem agartinos aqui entre nós, trazendo conhecimento? Olha, eles são espirituais. Certo. Então não tem. Então tem seres na nossa dimensão física, que são como nós, mas que têm esta percepção espiritual. Eu vou dar um Correto. exemplo. Por exemplo, todo mundo conhece Jesus. Né? Existe o Jesus físico, que era o homem perfeito, e para existir um homem perfeito, ele tem que vir de uma mãe perfeita, então, senão uma mãe perfeita só pode gerar um filho perfeito. Correto. Então Maria também era uma mulher perfeita, não é isso? E ele, então, era um homem perfeito, cheio de poderes, como era João Batista, que é padroeiro da maçonaria, Correto. como era Urqueme, que é o terceiro Jesus que a gente fala. Então, eram seres perfeitos. Mas ele recebia uma energia. E ele ficava, então, brilhante. E quando ele ficava brilhante, ele ficava luminoso. E aí ele tinha, então, o aspecto angélico. Então, existe ser agartino? Sim, mas nesse aspecto. Ele recebe A energia. como que uma energia que se manifesta fisicamente na energia física dele. Só que é algo superior. Aí que é a manifestação. Olha, interessante. a gente vai para o nosso intervalo agora, professor. E eu quero que o professor venha falar sobre 2012, que está toda essa parafernália. Vamos ver o que vai acontecer, o que os intraterrenos dizem sobre 2012, e o professor vai explicar para a gente. Até daqui a pouco, gente. Vocês estão aqui no programa Enigmas na TV Mundi. E para você que está assistindo o nosso programa, entre em contato através do nosso e-mail, enigmas@tvmundi.com.br. Passe suas perguntas, sugestões. Por favor, fique à vontade, participe deste programa. Vamos lá, Cris? Vamos lá falar com o professor aqui, que ele tem muito conhecimento, a gente tem que aproveitar. Professor, o senhor que tem esse contato com os intraterrenos, que é uma enciclopédia ambulante, a gente sabe disso. O que vai acontecer em 2012? Porque tem toda uma mistificação de fatos, e eu sei que o senhor vai falar a verdade para o nosso internauta. Sim. Com pesquisa, com base científica, o que vai realmente acontecer em 2012? Bom, de acordo com as profecias maias e as profecias do próprio Apocalipse e todas as demais, existem, então, as profecias falsas. Quais são as profecias falsas? São aquelas que só falam coisas ruins e não falam coisas boas. Então, sempre que existe uma profecia, existe o fator negativo e o fator positivo junto. Como o Apocalipse, ele castiga, mas dá prêmios, né? Isso para quem está de acordo com o padrão. E muitas profecias que estão rodando na internet, que estão rodando por aí, nas revistas, nos jornais, elas são falsas. Então, o mundo não vai acabar. Porque no calendário teosófico nós estamos com 1.955.884.801 anos de humanidade. Então não acabou. Vai acabar quando atingirmos 4.320.000.000 de anos no calendário teosófico. Ó, tudo chão, hein? Não chegamos Nossa, nem na metade. muito. Então o mundo não vai acabar. O que vai acabar? É o ciclo de peixes, que é o ciclo teutônico, é o ciclo europeu, que exagerou, que explorou a América Central, a América do Sul, a África, enriqueceram, empobreceram, dominaram o mundo. Então, o que existe? Existe um choque de pagamento, vamos dizer, em cima de um julgamento. E no dia 20 de março de 2006 até 20 de março de 2013, Correto. é um período de 7 anos de julgamento. Então, falta o quanto? 1 ano e pouquinho só, né, isso para terminar. Isso. Então, estamos sendo julgados. Em cima do que a Europa fez em relação ao mundo, em cima do que a América, o hemisfério norte fez em relação ao hemisfério sul. E aí vem os castigos. Estamos Isso vendo, né? é o fim da fase teutônica, que é a quinta subfase, que a gente chama da quinta raça-mãe ariana, para começar a fase bimânica, onde as crianças nascem com 2 mentes potencializadas, não é isso? Então, o que está acontecendo? É o final de peixes para o início de aquário. E sempre no final tem o julgamento, sempre no julgamento tem os castigos e tem os benefícios, os prêmios. E nós estamos nessa fase. Então, o mundo não vai acabar, mas vamos ter desgraça, sim. Vamos ter problemas, vamos ter tsunamis, vamos ter vulcões,
vamos ter terremotos. E para o Brasil, professor? E mais para o hemisfério norte. Ai, que susto, hein? O Brasil e a África, né, toda a América do Sul vai ser protegida. Não é isso? Bom, hein? Então, não vai acabar o mundo. E existe uma preocupação muito grande, que o Apocalipse fala, que a terceira profecia de Fátima fala, que a igreja não passa para frente, não divulga, mesmo. que é a Terceira Guerra Mundial. Que as três profecias de Fátima são três guerras. Não é isso? A última é a Batalha de Armagedon, que vai acontecer no Vale de Jezreel, no norte de Israel, frente ao Monte Hal Megiddo, que é onde tem a besta de 2 chifres que está convocando todo mundo através de sinais, né? Isso que ele faz, pode ver, todo mundo faz esse sinal aqui, o Bush faz, o que mais que faz? Que sinal que é esse, professor? O Obama faz. Ah, é o sinal... É o sinal de chamada, dizendo, olha, eu sou das ordens secretas, eu sou... Ah, entendi. Então, vocês têm que me obedecer, mas não vão obedecer. Porque, por exemplo, aqueles que pertencem às ordens secretas do Brasil, se Estados Unidos tomar uma medida contrária, não vão participar. Então, qual é o problema? O problema é a Batalha de Armagedon, que está para acontecer. Seria uma guerra. Então, veja, o dólar não tem lastro, está falido nos Estados Unidos, o euro também está numa decadência, os países europeus estão entrando na concordata, vai haver o calote, a China está exigindo, é o maior crédito dos Estados Unidos, então existe um perigo muito grande. E a profecia, né, maior diz que quando Eufrates estiver seco, e quando os reis do Oriente passarem por Eufrates seco, é o sinal da Batalha de Armagedon, que é a última guerra mundial. Então, o Eufrates já secou, em vários trechos do Eufrates. Então, a crise financeira já existe. Aí o Irã, que representa o maior castigo de Deus, que é mexer com o Irã, porque o Irã teve mais de 100 manifestações de zero astros, de astros zeros, de auras Mazdas. É o país que mais teve avataras ou líderes espirituais, mais de 100. Teve 100, né? O povo hebreu teve um e não reconheceu. É verdade, é verdade. Então, a gente teve um que foi Krishna, na Índia, mas poucos apareceram. Buda, segundo. Então, mas foi o que mais teve. Então, nós temos um clima de batalha. E quando tem o clima de batalha, existe perigo de arma nuclear. É verdade. E aí é que vem os extraterrestres agora. Então, qual é a posição? Eu tive que falar isso para poder agora falar dos extraterrestres. Chegar onde nós queremos. Então, eles têm uma preocupação muito grande com o armamento nuclear, com o vazamento nuclear. Porque isso afeta diretamente a eles. Não são as bombas, não é a pólvora ou outras coisas que vão afetar, mas a radioatividade sim. Eles se preocupam. Então, eles estão numa postura de alerta, numa postura assim, de observação. Então, eles estão muito preocupados, muito mais do que o ser humano em si. Professor, uma pergunta que não quer calar. Nós temos alguns vídeos de alguns governos do mundo anunciando contato extraterrestre, ou seja, intraterrestre. O senhor acha que isso realmente vai acontecer para todo mundo ver? Vai acontecer. E vai ser logo? Vai. E isso já aconteceu no passado várias vezes, mas foi encoberto, né? Agora não, tem que divulgar, porque nós temos que ter transparência. E eles estão muito preocupados. E se tiver uma batalha, vai ter interferência deles. Como teve na última Guerra Mundial. Correto. Né? Lembram que os Messerschmitts, os aviões alemães, e também os Spitfires ingleses, né, quando estavam nas batalhas, toda vez que eles iam em direção à Rússia, surgiam fenômenos ufológicos. É verdade, é verdade. Sumiu batalhões, sumiu aviões, então eles participam. O senhor deu um dado aqui que é muito interessante. Brasil, então, estará protegido desses cataclismas. Sim, vai estar protegido. E nós temos um papel, então, fundamental perante a humanidade, pelo que eu entendo. Temos. Qual é a missão do Brasil? É ser o líder do terceiro milênio. Né? E um líder espiritual. Por isso que nós temos uma miscigenação racial tão grande. Hoje, a raça negra, ela representa 65% da raça brasileira. Ou seja, a pessoa não precisa ter tez negra, ou de raça negra, mas ele vem da descendência. Então, ele tem essa descendência, né? Como os nordestinos e tudo mais. Né? Sim. Grande parte. Então, é uma raça que vai ser valorizada, a raça negra. Sim, né? Que maravilha, então, a né? África, o Brasil, e o Brasil, com essa miscigenação, vai dominar o mundo, nós vamos alimentar o mundo, vamos fornecer sementes para o mundo, vamos fornecer água potável, que vai ser muito rara também, tecnologias, e as crianças nossas são especiais. Então, o nosso telespectador, né, se tiver filho,
que nasceu a partir de 20 de março de 2006, que tenha 5 anos e 9 meses, é diferente. Pode olhar. Ele tem duas mentes. Tem uma mente igual à nossa, concreta, e uma mente abstrata, superior. Então, são crianças especialíssimas. E essas crianças é que vão criar a era de Aquário. Olha que Porque maravilha, como é né? que Deus, o pouco Criador, importa né? quem entenda, o Criador, vai mudar essa sociedade? Não tem como. Ele muda a criança. Com certeza, ele E muda a criança, humanidade. então, né? não vai aceitar nada do que a gente tem aqui, as religiões, as filosofias. Vai mudar tudo. Professor, a gente está quase nos nossos finalmente, passa muito rápido aqui, né, professor? Muito. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para o nosso internauta sobre 2012 e das possibilidades o que nós devemos fazer para adentrar nessa era de ouro, que eu sei que vai ser uma era Sim. de ouro, né, professor? Nós estamos num período de decadência generalizada. Decadência social, decadência da família, decadência da moral, dos costumes. E a decadência são coisas do mal, não é isso? Então, qual é o recado? A gente se fixar no bem, no amor, na alegria, na saúde, na ética, na justiça, na moral, na prosperidade. E sair dessa situação de que o mundo vai acabar. Pelo contrário, vai ter um castigo que vai ser aplicado no hemisfério norte, mas o hemisfério sul vai ter seus benefícios. Olha que maravilha. Então, nós temos que encarar o futuro como o futuro de prosperidade, de riqueza. Tanto é que ele chama Era de Aquário. Ela chama Satyuga, Idade da Verdade, Idade do Ouro, Idade da Felicidade. Então, não tem o que se preocupar. É começar a viver esse momento agora. E tem uma regra. E Qual é essa a regra? regra, para você que está me vendo, está na bandeira. A bandeira brasileira não é para torcer para o Brasil quando joga futebol. É para fazer exatamente o que ela determina, ordem e progresso. Olha, gente, que dica Então, maravilhosa. Trabalhe a Ademar ordem Ramos, e o progresso e vai estar tudo bem na sua vida. professor Ademar Ramos trazendo esclarecimento, lucidez para esse tempo que todo mundo está com muito medo, professor. Nossos agradecimentos. E o professor falou uma coisa simples aqui. O bem faz bem. É simples, né, professor? Simples. O bem faz bem. E ordem e progresso, para que a gente possa realmente ser o celeiro do mundo, conforme todas as profecias vêm dizendo, né, professor? Exatamente. Professor nosso, muito obrigado, né, Kátia Gaia? Muito obrigada, Obrigado, professor. Kátia. Para que eles entrem em contato com o senhor quer deixar seu site, seu contato? Sim, o meu site é Ademar Ramos, tudo junto, com H depois do D, ademarramos.com.br. É só entrar lá, tem CDs, tem informações profissionais, cursos, tem tudo lá. Muito obrigado, professor. Uma honra muito grande tê-lo aqui. E até o próximo programa, né, gente? Enigmas aqui na TV Na Mundi. TV Mundi. Um grande beijo para vocês.